Bom dia! Que bom que você está aí nos aguardando. Iniciamos agora o primeiro bloco do programa Mulheres de Fé em Ação. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, uma convidada maravilhosa, uma amiga, uma irmã. E hoje ela está aqui, nossa querida Anne, e ela vai falar com você. Ela é psicóloga também e ela vai falar com você sobre o fôlego de vida. Temos muitas coisas para conversar nessa manhã. A Anne já está aqui, nós já somos gratas pela sua presença. Anne, bom dia, como você está? Bom dia, Sandra, estou bem. Feliz por te ver, feliz por estar aqui com todos vocês, podendo compartilhar da poderosa, palavra de Deus e trazer um pouco de esperança, conforto e alegria aos corações que estão aí dos outros lados, né? Verdade. Anne, como a gente sempre faz aqui, né? A gente faz uma entrevista e hoje nós vamos falar sobre fôlego de vida. E eu já quero começar perguntando para você dar uma palavrinha do que é que você acha, o que é que você entende por essa questão da vida, não é? Por que que alguém tem vem esse pensamento, não é, de mal, de repente, de tirar a sua própria vida? Porque a vida foi Deus quem deu. O que é que você fala sobre isso? Por que que uma dor pode ser tão grande ao ponto de a pessoa não lembrar que existe um Deus que é muito maior do que qualquer coisa? Eu posso começar respondendo com a palavra? Claro. E vou para a sua pergunta. Lá em Eclesiastes capítulo 3 e o verso de número 11, diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, ele colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. No coração humano há um desejo pela eternidade. Há um desejo, eu costumo dizer assim, que há um vazio em cada um de nós do tamanho de Deus, que só Deus preenche esse vazio. É verdade. Outras coisas nesse mundo não nos preenchem. Você falou que a vida é um grandioso presente. De fato, Deus nos concede muitos outros presentes além da vida. Isso. Saber que qualquer pessoa, Sandra, independente da confissão de fé que ela tenha, da religião, independente da sua intitulação, do seu cargo, da sua posição na sociedade, esta pessoa, ela é imagem e semelhança do Criador. Isso já é um grande presente. Com certeza. Isso é um privilégio, a gente entender que Deus, ele nos formou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Verdade. E não somente isso, mas que este Deus tão maravilhoso, que se importa com cada um de nós, ele concedeu a cada um de nós o seu fôlego de vida. Oh, glória! Ai, que maravilha, né, Anne, isso? Ele dá ao ser humano da própria vida dele. Ele compartilha um pouco dele conosco. E se a gente for pensar quem é Deus, que ele é amor, então eu tenho dentro de mim características e qualidades desse Deus. Exatamente. E que posso reconhecer isso enquanto um presente. Eu posso me sentir amada, então não preciso ficar com dor de rejeição. Eu posso me sentir acolhida, porque ainda que um pai ou uma mãe me abandone, ou uma pessoa me abandone, o Senhor me acolherá. Então eu posso lidar com a dor do desamparo. Eu posso lidar com a dor do julgamento, porque Deus é o meu justo juiz. Agora, é como eu elaboro isso na minha vida, porque cada um sofre e sabe lidar com o seu sofrimento, às vezes, ou não, para chegar a um ponto de não reconhecer isso, né? Isso. De forma diferente. Isso. Cada um lida de forma diferente com essa dor, mesmo que seja um grande presente valioso dado por Deus. Verdade. Mas a gente percebe que no passado, e um passado que não é muito longe, a gente não via muito falar dessas coisas. Então as pessoas parecem que tinham mais, eram mais fortes, vamos dizer assim, ou talvez mais humildes para entender que
que passamos por dores, não é? Então a gente não ouvia muito falar Sim. disso, mas atualmente acontece que a gente tem visto isso numa proporção muito maior. Muito maior. Então, o que será que tem acontecido com essa geração, não é? Eu poderia dizer, Sandra, nessa perspectiva, que essa dor sempre existiu, mas ela Sim. era silenciada. E hoje, com a questão da internet, com esse mundo cibernético aí meio louco que a gente tem... Sim, ela sempre existiu, mas é a tomada de decisão Sim. que eu estou falando, né? Sim. Mas a gente já perdia muitas pessoas Sim, para sim. esse tipo de dor e de sofrimento psicológico. Sim. Só que a gente não falava tanto. Não falava, E né? a questão dessa resistência é que as pessoas eram mais tolerantes a esse sofrimento do que hoje, que dá a impressão de ser mais forte, né? Como você falou. Isso. Mas por quê? Uma pessoa, por exemplo, quando estava casada, suportava tantas situações, mas hoje a sociedade é uma sociedade líquida. Então, eu não aguento mais sofrer. E como é que eu faço para dar fim a essa dor? Então, às vezes, eu nem espero elaborar isso na minha vida e aí eu quero dar fim a um casamento, eu quero dar fim a um relacionamento. Então, justamente essa explosão tecnológica que acontece, ela também proporciona isso. Ao mesmo tempo que uma pessoa que está sofrendo vai lá nas redes sociais, às vezes expõe a sua dor, compartilha com as pessoas, fala dessa dor, né, que tem essa exposição também, outras omitem e mascaram. Eu acho até, isso é uma opinião minha pessoal, Sim. Anne, que nós deveríamos ter um certo cuidado, e estou falando para mim também, Sim, com relação às redes sociais. exato. Porque a gente muitas vezes a gente tem ouvido falar muito isso, mas é necessário que a gente venha a tomar decisões realmente. Diminuir o tempo, não é? Sim. Pensar mais nas coisas que são realmente importantes, não é? Exato. E não ficar divagando, porque realmente quando você vai para as redes sociais, aí você vê tanta coisa que não é o real, não é a realidade. Não é a realidade. Não é? Então tem muita gente que não sabe lidar com isso. Exato. Não é? E Exato. aí isso eu acho que também gera um problema na mente das pessoas. Com certeza, principalmente pela questão do acolhimento. Como é que eu vou acolher uma pessoa estando eu sem esse contato físico? Eu não sei como você se sente. É claro que a internet proporciona com que a gente se comunique com pessoas que estão lá do outro lado, né, do Brasil, em torno de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela distancia essa questão da afetividade, do contato, do olhar para o outro. Não sei você, mas na minha infância eu andava um bocado para chegar na casa da minha avó. É verdade. E era divertido eu sair de casa tendo esse desejo de ter esse contato com a minha avó, né? Ou com meus parentes, ou com minha família, com meu tio, com meu pai, com minha mãe. Mas hoje como é que a gente faz? A gente deixa o contato, né? O que é primordial. Né? A gente deixa o que é primordial para o ser humano, que é essa afetividade que precisa ser pensada e reelaborada. Vivida, né, Anny? E vivida por outras coisas que não são tão importantes. É verdade. Né? E aí tem a questão do trabalho, a questão dessa rotina de trabalho muito intensa, de coisas que a gente vai colocando na frente disso e nós vamos nos adoecendo, porque estamos assim. É verdade. E aí, para que isso não aconteça, vamos que alguém está passando por algum problema, né? Alguém que está nos ouvindo está passando por algum problema, está passando por uma dor insuportável, que para ela já diz que não aguenta mais, não suporta mais, e está com um pensamento que não é de vida, não é? O que é que você diz para essa pessoa agora, Anny, nesse momento? Acredito que tem alguém que a gente possa ajudar. Bom, para você que está vivenciando esse quadro, só você sabe o que está sentindo. E às vezes nem sabe dar nome a isso. Não sabe nem expressar com palavras. E talvez uma das coisas que mais impedem você de se expor é a questão do julgamento ou do medo de ser julgada. Talvez você já tenha sido tão machucada ou machucado que você está um pouco isolado, recluso, sem querer comentar sobre sua dor. Deixa eu falar uma coisa para você que Deus pode fazer em você. Quando nós entregamos o sofrimento ao Senhor e damos a Ele esses sentimentos, essas emoções, Ele nos ensina a lidar com elas. Você foi feito para ser humano. Eu fui feita para ser humana. Eu sou gente, sou psicóloga no mundo secular,
sou pastora, administro às vezes muitas coisas dentro de mim e lido com situações nos outros. Mas eu sou gente, eu sou ser humano, eu choro, eu tenho minhas dores também. Agora eu sei que em Cristo eu posso vencer cada uma delas. Amém. Então a fé, ela me ajuda. Embora eu sei que o que você está passando não é falta de fé. Talvez não seja falta de oração, talvez não seja falta de exercício espiritual, mas a fé, ela ajuda, ela anda de mão dadas com a ciência. Isso daí é maravilhoso. Não negligencie, se for o caso, tomar uma medicação. Isso. Não negligencie, se for o caso, ir para um psicólogo. Não é? Porque você vai ter um tratamento de acolhimento maravilhoso. Olha, Sandra, esses últimos dias fiz uma palestra e que uma jovem de 15 anos, ela estava presente naquele lugar e ela, por eu não conseguir ler o bilhetinho dela ali, ela perguntou se podia fazer um ao vivo. Sim. E ela tomou a liberdade de ler aquele bilhete e foi emocionante, porque ela falou de uma dor. Que legal. Um abuso sexual. E ela disse que há muito tempo ela estava dentro da igreja e que ela se sente bem ali, se sente acolhida, se sente amada, ela fica feliz, ela faz parte do ministério de louvor, mas que quando ela sai de lá, os pensamentos negativos vêm. Isso. Dá cabo da tua vida, faz isso contigo. E ela sabe que o ambiente espiritual, ele proporciona algo diferente na vida dela. Uhum. Então, o que é que nós fizemos? Pela ousadia dessa moça, dessa jovem de 15 anos, chamamos todo o grupo de louvor lá para frente, junto com ela, e perguntamos a cada um, o que você faria se ela tomasse a decisão de sair para a igreja, você sabendo da dor dela, e que ela nesse momento estaria desejando dar cabo da sua vida, porque foi isso que ela falou. Todo mundo disse, eu ajudaria. Todos, Sandra. Uhum. Não teve nenhum que disse assim, eu não ia querer contato, eu iria excluir. E sabe o que é que aconteceu? Sim. Um trabalhar de Deus na vida daquela jovem e na vida de todos aqueles irmãos e irmãs que estavam ali presentes, porque eles entenderam que eles precisam lidar com a fraqueza do outro. Exatamente. De forma acolhedora. É isso que faz a diferença. Que Deus possa acolher a tua dor e você está convidado sempre nesse programa a ser um filho e uma filha amada de Deus, amado de Deus. Seja acolhido pelo Senhor. Amém. Que coisa boa. Gente, nós estamos aqui já encerrando esse quadro, né? Temos pouco tempo, acho que já está encerrado o tempo aqui, mas, Anne, muito obrigada. Eu acredito que a gente vai voltar, tá certo? No próximo quadro a gente volta com a última pergunta, porque eu sei que tem muita gente que ainda quer ouvir um pouco mais você, né? O que você tem a passar. Então, já nos aguarda, que já nós estamos de volta aqui com a última pergunta aqui para a Anne, que é a nossa psicóloga e está trazendo hoje para nós um conhecimento e vai nos edificar certamente. Aguarda e já estamos de volta com mais um bloco do programa Mulheres de Fé em Ação. A yoga traz para você o que existe de mais moderno no quesito bem-estar, beleza, autoestima e postura. Com suas lingeries, modeladores, cintas fitness e pós-cirúrgicas, entre muitos outros produtos associados à qualidade garantida que só a yoga possui. Desfrute você também de todos esses benefícios que temos para lhe oferecer. Esperamos sua visita. Oxage Yoga, Avenida Senador Salgado Filho, 2234, Natal Shopping. Você já faz parte do seu jeito favorito? O clube de vantagens que dá descontos e você ainda acumula dinheiro para as próximas compras? É só baixar o aplicativo. Quando bate aquela vontade de economizar, a minha oferta favorita tá na mão. Tá aí, gostei. Me coloca nesse clube. Claro! Dá para fazer o pré-cadastro direto no caixa e já sair ganhando na hora. Sacou?
A cada compra você acumula créditos em dinheiro que pode usar em qualquer loja. E se quiser o seu troco, fica aqui, ó, no seu aplicativo. Isso não é mais um celular, é um cofrinho. Baixe nosso app e comece a economizar já! Olá! Estamos de volta aqui com mais um bloco do programa Mulheres de Fé em Ação e nós vamos dar continuidade aqui. Nós temos mais uma perguntinha aqui para a Anne e a Anne vai falar conosco aqui, não é, nesse novo bloco aqui sobre a questão que a gente está falando aqui sobre o fôlego de vida, né? Anne, então, como substituir esses pensamentos que a gente estava falando aqui no primeiro bloco sobre pensamentos suicidas, sobre, né, o fôlego de vida, a importância de você ter a fé. Então, como alguém que está passando por isso, está tendo esses pensamentos ruins, esses pensamentos suicidas, o que fazer para substituir esses pensamentos ruins em pensamentos bons? Me veio agora aqui a palavra em Provérbios, que está escrito lá em Provérbios 4, 23, que sobre todas as coisas, o que se deve guardar, né, armazenar, que vá no coração, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele depende toda a tua vida. Então, a vida ela é construída na minha memória. E às vezes eu tenho memórias de sofrimento, memórias de tristeza, memórias de dores, mas eu posso, junto a uma pessoa, tanto um profissional da área especializada de psicologia, de psiquiatria, ou pessoas que realmente te ajudem ao exercício espiritual, superar essas questões. Por exemplo, se a gente pensar no caso da mulher que sofreu 12 anos, né, de uma enfermidade no seu corpo, com fluxo de sangue, durante 12 anos carregando esse sofrimento, né, ela recorreu à fé. E ela extraiu do próprio Deus, né, o poder que ela necessitava para poder não só transformar a sua alma, porque eu creio que ela ali sentia a dor da rejeição, a dor do desprezo das pessoas, sentia o isolamento, como ela também, por causa da presença de Cristo, ela pôde ter uma esperança de uma nova vida. E as pessoas precisam dessa esperança. É o que nós estamos fazendo aqui, levando para você uma palavra de vida, uma esperança. É importante dizer 2 pensamentos teológicos, Sandra, que eu quero aqui fazer o comentário para quem está sofrendo e para quem julga essas pessoas que sofrem, né? T.L. Osborne, ele diz, que é um pregador neopentecostal, ele afirma que depressão é demônio. Não é. É claro que isso é um pensamento errôneo que é tomado no meio da igreja. E, embora tenha sua conotação espiritual muitas vezes envolvida, mas não é de cunho propriamente dito, de raiz demoníaca. Segundo pensamento, J. Adams, ele nos ajuda, é um reformador teólogo, também a refletir sobre a questão da confissão. Ele fala que esse adoecimento, esse tipo de dor, no caso aqui a gente está falando de uma depressão maior, que pode ocasionar esse desespero a ponto de dar cabo da própria vida, que isso daí não é de cunho puramente de uma falta de confissão de um pecado, como ele elabora nos seus escritos. Ali ele explana acerca do processo que Davi viveu, do erro que Davi cometeu, acerca de um adultério, como ele guardou e como ele adoeceu o seu corpo, as suas emoções e até afetou a sua espiritualidade. Então, também eu quero tirar essa culpa de você hoje. Depressão também não é excesso de culpa. Não é isso. Agora, o que fazer para resolver? Isso. Essa é a pergunta. Pode ter sido uma frustração, pode ter sido uma decepção, pode ter sido uma traição, pode ter sido um abandono,
pode ter sido uma história difícil, construída desde a infância, ou quem sabe até no ventre, né? Pela dor de uma rejeição, por uma tentativa de aborto mal sucedida, enfim, pode ser tudo isso. Mas a Bíblia vai dizer assim, que quem está em Cristo é uma nova criação, que coisas velhas se passam e tudo se faz novo. E essa dimensão dessa espiritualidade maravilhosa, ela vai afetar a vida natural de um homem. Exatamente. Por exemplo, quando Jesus ele fala a Nicodemos, ele disse, como é isso? É voltar a um ventre materno? Ele disse, não. Os nascidos da carne é carne, mas os nascidos do Espírito é Espírito. Então, há uma realidade espiritual em Deus preparada para você que sofre. Amém. Que talvez você só precise agora de um incentivo, de uma palavra de fé, de uma esperança de que é possível você em Deus suportar esta dor, superar esta dor, vencer esta dor e até mesmo, por que não dizer, Sandra, mudar de vida. Isso. Se o mundo faz isso, o inconsciente coletivo domina, um faz e aí outro faz e outro faz e às vezes nem está totalmente adoecido, mas às vezes por não saber lidar com isso termina chegando a esse ponto, você pode fazer diferente. Muito bem, Você pode fazer diferente. Anne, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe ainda o que bem está que a palavra acontecendo. passou, né? Passou. E passado, a gente vive o hoje. O passado, ele não gera esperança para a gente. Verdade. O passado, Sandra, ele aprisiona, ele não liberta. Passado não é libertador. Com certeza. Se fosse, o próprio Cristo não teria dito, esquecendo, deixando para lá. As coisas se passaram, eu faço coisas novas na sua vida. Apóstolo Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele também vai nos incentivar a esse esquecimento, né? Não é esquecer no sentido de dizer, eu tenho amnésia e apagou. Não, mas é dizer assim, sabe de uma coisa? Eu sigo em frente. Isso. Perdão é desistir da esperança de que o passado seja diferente. Então, perdoe a você mesma por estar carregando essa dor hoje. Perdoe os outros que ocasionaram, porque essa injustiça tem que ser entregue a Deus. Amém. Porque senão vai lhe adoecer, isso vai dar ansiedade, isso vai dar dor de ordem emocional terrível em você. Né? E siga adiante, porque há um novo de Deus preparado para a sua vida. É verdade, é isso. Anne, querida, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui. E se Deus quiser, você vai voltar, né? Se Deus quiser. Acho que Deus quer. Então, muito obrigada. Foi um prazer muito grande, Sandra, ter você aqui nesse programa, nessa manhã. E acredito que muitas pessoas foram edificadas. Eu tenho certeza disso. Porque a palavra de Cristo, ela nos liberta. É verdade. O conhecimento da verdade nos torna livre. Então, você não é escravo das cobranças, você não é escravo das coisas que acontecem no mundo. Ande verdadeiramente livre, como um filho amado, uma filha amada de Deus, porque é isso que você é. E não deixe com que pensamentos negativos, ruins, eles predominem. Você pode até ter, porque ser uma questão que pode ser involuntária, pode até vir. Agora, ele permanecer em você, ou permanecer dominando a sua vida, dominando o seu presente e lhe levando para outro caminho, o qual Deus não gostaria que você chegasse nesse ponto, saiba disso, aí é uma questão de você elaborar, verdade, de trocar, de substituir essa mentalidade por uma mentalidade nova. Então, que a palavra da fé, que a esperança, ela invada a sua mente a ponto de você dizer, eu vou me levantar daqui, eu vou me deslocar desse lugar, eu vou permitir com que essa dor seja entregue a Deus e vou deixar literalmente para lá, para não gerar vitimismo e nem prisão, mas para você verdadeiramente viver feliz e viver os melhores dias da sua vida, que foi isso que Deus preparou para você. Amém, que bênção, que coisa boa. Vamos agora, depois dessa palavra, né, desse momento aqui de tão edificante, né, para a sua vida, nós vamos aqui ler um texto bem rapidinho, né, a gente já está chegando aqui ao final do programa, mas nós vamos ler um texto aqui no Salmo 121, que diz assim, eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Amém. A mensagem que eu tenho que lhe entregar nessa manhã é que você creia nessa palavra. Acredite no que Deus diz. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Eu acredito que o salmista estava ali até preocupado e dizendo: meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí ele olha para os montes e diz: eu estou aqui olhando para os montes, de onde vem o meu socorro? E rapidamente ele entende: o meu socorro vem do Senhor. Então, querido, o Senhor é a sua âncora. O seu socorro não vem de outro lugar, a não ser de Deus. O salmista, ele diz aqui claramente, isso aqui é a palavra de Deus, é Jesus falando com você. O seu socorro vem do alto, vem de Deus. Você não está sozinho, você tem alguém do seu lado. Você tem alguém que está preocupado em que você seja um vencedor. Não é? Deus tem planos para a sua vida. A sua vida não vai encerrar aqui, não vai encerrar amanhã. Deus tem mais para você. Deus tem mais. A palavra de Deus diz: Ele é o seu protetor. O que lhe impede de crer nessa palavra? Creia nessa palavra hoje. Ele é o seu protetor. Ele é aquele, olha, preste atenção, Ele é aquele que está sempre alerta. Eu sempre falo, Anne, você tem medo de dormir? Mas a palavra de Deus diz: Ele não dormita, Ele não dorme, para que você possa dormir. Então, a partir de hoje, não tenha mais medo de dormir, porque o Senhor é aquele que te faz dormir, que te protege. E lá no Salmo 4 ele diz assim: eu sou aquele que te faz dormir e que te faz acordar. Olha só, você não precisa temer. A palavra de Deus diz assim: eu sou aquele que guarda você e que estou sempre. Sempre, é toda hora, é a qualquer instante, é agora. Foi ontem à noite, você estava com medo ontem à noite? Deus estava lá com você. É amanhã? É daqui a 10 anos? É sempre, é o tempo todo. Ele está para lhe proteger, para que o sol não lhe faça mal de dia e nem a lua de noite, ou seja, para que nada venha lhe tirar desse plano que Deus tem para a sua vida. A proteção vem de Deus, o seu socorro vem de Deus. Ele diz aqui, olhe, eu sou aquele que guardo você de todo perigo. Você está em perigo? Deus está lhe guardando do perigo. Você precisa crer nessa palavra. Não creia no que o inimigo coloca na sua mente, no que as pessoas estão dizendo. Acredite no que Deus diz. O que é que Deus está dizendo para você? Salmo 121 nessa manhã. E ele termina dizendo: eu sou aquele que guardo você quando você for. Às vezes a gente tem medo porque vai viajar, porque vai conversar com alguém, porque vai para um determinado fim, para resolver alguma coisa. O Senhor está dizendo: quando você for, eu vou com você. E quando você voltar, eu trago você de volta. Ele é aquele que te guarda na saída e na chegada. Portanto, você pode ir e você pode voltar, que o Senhor vai te proteger. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoadíssima, maravilhosa. E se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui com mais uma entrevista e mais um momento de mensagem da palavra de Deus para a tua vida. Um beijo no teu coração e até domingo, se Deus quiser.